Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da saúde mental nas empresas. O livro verde do futuro da segurança e saúde no trabalho vai ser entregue ao Governo até 31 de janeiro. Neles estão escritas um conjunto de propostas para promover a saúde mental nas empresas. Cada vez são registados mais esgotamentos profissionais, depressão e ansiedade que resultam da atividade profissional. O reforço das medidas passa, por exemplo, pela inclusão de psicólogos nas equipas de saúde. Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, as doenças profissionais matam a cada ano 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre o tema, convidamos as jornalistas Helena Bento e Joana Pereira Bastos, que se juntam a nós à distância. Olá às duas, obrigada por terem vindo. Olá, Teresa. Olá, Teresa. Trabalham ambas na secção de Sociedade do Expresso e são também autoras do podcast Que Voz é Esta, dedicado exatamente à saúde mental. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir o psiquiatra João Redondo em entrevista à SIC Notícias em junho de 2022 para uma grande reportagem chamada Burnout, Paragem Obrigatória. 50% das pessoas que passam por burnout podem ter, vir a ficar deprimidas. Passa a fazer parte, do pensamento das pessoas, de um pensamento doloroso, ligado ao desprazer, com emoções que são dolorosas, que leva, depois à dimensão em termos de repercussões familiares, repercussões sociais. É isso que o burnout também leva, e é isto tudo que leva as pessoas depois a deprimir. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Joana e Helena, para além da inclusão de um psicólogo nas empresas, que outras recomendações é que fazem parte deste livro verde? O que sabemos para já é que haverá uma forte recomendação para redobrar a atenção dada à saúde mental, com um grande foco na prevenção e na sensibilização dos trabalhadores e sobretudo das lideranças, por um lado para que consigam identificar precocemente sinais de burnout, o que é fundamental para que seja dada uma resposta mais atempada a estes casos, e por outro lado para ajudar a combater o estigma que ainda persiste nas empresas em torno das baixas psiquiátricas. De facto, as pessoas ainda têm muita vergonha de assumir que estão com problemas de saúde mental, têm medo de vir a sofrer represálias nos seus locais de trabalho por causa disso, e isso faz com que tenham mais dificuldade em pedir ajuda e também mais dificuldade depois no regresso ao trabalho. Daí esta aposta, de facto, na prevenção e na sensibilização dentro das empresas. Com ações de sensibilização, consegues-me dar algum exemplo do que poderá ser feito, Joana? Ainda não temos, portanto, nós não tivemos acesso ao documento, sabemos algumas das recomendações, como a tal questão dos psicólogos, ou seja, de incluir psicólogos nas equipas de saúde ocupacional para além do médico do trabalho e do enfermeiro, portanto, dar às pessoas, aos trabalhadores a possibilidade de ter conversas, periódicas ou uma sessão periódica com um psicólogo que não, da mesma maneira, tal como o médico de trabalho, não pertence à empresa, é externo, mas poderá, de facto, identificar os sinais de burnout. E depois a própria formação, sobretudo no caso das FIAs, exatamente para conseguirem reconhecer nos elementos das suas equipas estes sintomas ou primeiros sinais de burnout, porque é sabido que neste caso, como em praticamente todas as perturbações mentais, a identificação precoce dos sinais permite depois uma evolução muito mais favorável. E depois no regresso ao trabalho também suponho que seja mais fácil o regresso à normalidade, digamos assim. Sim, no caso do burnout especificamente, está a ser preparado um programa para ajudar as pessoas que estiveram de baixa a regressar,
e que assenta numa recuperação neuropsicológica para evitar recaídas, porque de facto as pessoas que estiveram de baixa por burnout muitas vezes sentem uma enorme insegurança no regresso ao trabalho, porque sentem que de alguma forma perderam competências e portanto há aqui este programa que está neste momento ainda a ser elaborado e não consigo antecipar muito mais do que, enfim, do que virá a ser a sua concretização, mas está a ser desenhado exatamente para apoiar o regresso neste caso, porque é preciso assegurar por um lado, do lado do trabalhador, enfim, que está em condições de voltar, e muitas vezes o que acontece é que o regresso é precipitado, exatamente porque as pessoas têm medo de se ficarem muito tempo fora depois da forma como passam a ser vistas no interior da organização, mas também do lado das FIAs para saberem integrar essa pessoa, muitas vezes eventualmente mudar de alguma forma as funções que lhes estavam atribuídas, enfim, fazer um enquadramento exatamente para evitar recaídas, como eu dizia. E chegam exatamente cada vez mais diagnósticos desse tipo de burnout, ansiedade ou depressão aos vários gabinetes de medicina do trabalho. Não falamos apenas em Portugal. Helena, quais é que acreditas serem as principais razões deste aumento de casos? Sim, o que nós sabemos efetivamente é que o burnout em concreto está a atingir uma dimensão preocupante em várias profissões. O que tem sido relatado tanto por especialistas que se dedicam a esta área da saúde mental nos locais de trabalho, como também pelos próprios trabalhadores, é que há um aumento da pressão no trabalho, com exigências relacionadas também com o aumento da produtividade e tudo o que isso implica em termos de metas e de prazos. Ou seja, o ritmo de trabalho realmente é cada vez mais intenso. Ao mesmo tempo também assistimos a mudanças na natureza do trabalho, com uma transição para modelos de trabalho remoto que podem fazer ou levar a que estejamos sempre ligados, o que, como ficou claro na pandemia, não ajuda a esta conciliação entre o trabalho e a vida pessoal. Não há aquela separação. Sim, e em maio deste ano, ainda em relação ao burnout e à dimensão deste fenómeno, foi realizado um inquérito pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, que realmente concluiu que cerca de metade dos trabalhadores estão em elevado risco de burnout e apresentam cumulativamente 3 sintomas de esgotamento, que são a exaustão, a tristeza e a irritabilidade. E a coordenadora deste laboratório, a psicóloga clínica Tânia Gaspar, até participou num dos episódios do podcast Voz é Esta, de que falaste ao início, e na conversa com a minha colega Joana Pereira Bastos, ela identificou ou enumerou algumas das razões para o aumento destes casos, como, por exemplo, o excesso de trabalho, os altos níveis de stress, também as más relações com os chefias ou com colegas, o desempenho, a realização de tarefas das quais não se gosta ou para as quais sentimos que não temos competências e, enfim, todos estes fatores de facto podem estar associados então a esta fragilidade emocional que por sua vez e a longo prazo pode desencadear um burnout. Acreditas que estas mudanças do trabalho, o que estavas a dizer de haver mais pressão, sentirmos que tem de haver uma maior produtividade, o ritmo de trabalho estar mais acelerado, acreditas que vamos ter de mudar certas regras, não só na saúde mental, mas talvez também na saúde física, para acompanhar estas mudanças no mercado de trabalho? Eu acho que estas medidas que temos, que a Joana também falou aqui, de que temos vindo a falar e sobre as quais se debruçam o tema que foi publicado no Caderno de Economia, acho que o caminho tem de ser feito por aí, em primeiro lugar, porque acho que, enfim, só com essa sensibilização e consciencialização da parte das FIAs para a eventualidade ou para o eventual surgimento de problemas na nossa saúde mental, acho que só através disso é que realmente será possível implementar aquilo que são chamados os fatores de proteção no local de trabalho e que também estão bem identificados e que também têm a ver com não estabelecer ou estabelecer prazos realistas para a conclusão de trabalhos, diminuindo a pressão, dar mais autonomia ao trabalhador, garantir que o trabalho é recompensado e valorizado por parte das chefias. Portanto,
por um lado, só com uma diminuição dos fatores de risco e um reforço dos fatores de proteção é que realmente será possível haver alguma mudança. E Joana, podemos dizer que estas patologias influenciam diretamente a produtividade dos trabalhadores e, digamos, por consequência também a produtividade das empresas? É claro que sim, não há nenhuma dúvida sobre isso. O burnout, por exemplo, não tem uma componente apenas emocional. É sabido que neste quadro a própria capacidade de atenção, de concentração e de planeamento do trabalhador fica afetada, o que obviamente acaba por depois ter um impacto direto na produtividade. Aliás, um estudo da Ordem dos Psicólogos revela que só no ano passado os problemas de saúde mental representaram para as empresas portuguesas um custo de 5,3 milhões de euros, o que representa um aumento de mais de 60% nos últimos 2 anos. E em causa, enfim, estão as baixas e as faltas ao trabalho, mas também as situações de presentismo, em que a pessoa vai para o seu local de trabalho, mas depois registra uma produtividade inferior àquela que tinha, àquela que seria de esperar. Exatamente, ela não se sente em condições, sente-se vulnerável, sente-se fragilizada, mas tem depois a tal vergonha ou dificuldade de o assumir, nomeadamente relativamente no que diz respeito às suas lideranças, porque tem medo da represália. Então vai para o trabalho, mas obviamente não tem o mesmo desempenho. E por tudo isso é que é fundamental promover a saúde mental no trabalho, apostar nos tais fatores de proteção de que a Helena já falou, e também não esquecer a própria saúde mental das chefias, porque todos os estudos que têm sido feitos mostram que as chefias são precisamente um dos grupos de maior risco. E é sabido que, obviamente, chefias que não estejam bem do ponto de vista do seu bem-estar psicológico, depois em cadeia, enfim, passar para as suas equipas, não serão capazes de manter um ambiente saudável nos seus locais de trabalho e, portanto, desde logo é fundamental apostar também em programas de prevenção do burnout junto às lideranças. E porquê é que é tão importante incluir estas doenças mentais na tal lista das doenças profissionais? Quais é que têm sido os obstáculos por esta demora na sua inclusão? No trabalho que nós fizemos, ficou claro desde logo que esta inclusão das doenças mentais na lista das doenças profissionais pode trazer algumas dificuldades. Ou seja, porque classificar uma doença como profissional implica obrigatoriamente, desde logo, que seja estabelecido um nexo de causalidade, não é? Entre a atividade profissional e a patologia. Certo. E na perturbação depressiva, por exemplo, só para falar de uma situação, isso pode não ser muito óbvio, ou seja, a depressão que aquela pessoa, os sintomas depressivos que aquela pessoa apresenta, podem não ter a ver apenas ou necessariamente com o contexto de trabalho. A pessoa se calhar até já tinha tido episódios depressivos anteriores, portanto é difícil ligar realmente estas duas entidades. Pode até ser uma das causas, mas num bolo, digamos assim. Sim, ou seja, pode haver um contexto anterior, a pessoa já podia, não queria falar de uma predisposição, ou já podia efetivamente ter tido uma depressão anterior, e portanto há muitos fatores a considerar, porque obviamente as doenças mentais, tais como as físicas, têm múltiplas causas, são as causas biológicas, as causas genéticas, as causas sociais. Ainda assim, aquilo que ficou claro pelas conversas que nós tivemos com os especialistas é que não é por isso que não devemos avançar para esta medida, porque esta inclusão da doença mental nas doenças profissionais permitiria desde logo aumentar a sensibilização para este assunto, fazendo com que as pessoas, e em particular as chefias, falem mais do assunto e tenham maior preocupação com as questões de saúde mental e por essa via diminuir o estigma que ainda existe. E por outro lado, e como referiu uma das pessoas com quem nós falamos para a peça, a Maria João Heitor, que ela é ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e faz parte da Aliança Portuguesa para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho, o que ela nos disse foi que realmente funcionaria como um sinal de alerta, por um lado para os fatores de risco relacionados com o trabalho, mas também para a necessidade de se atuar preventivamente, ou seja, o que ela defende, se calhar não tanto, ou também, além, por exemplo, de incluir um psicólogo
nos gabinetes da medicina ocupacional, para ela o mais importante é mesmo atuar antes, a parte mais da prevenção. O tal reconhecimento de sintomas de que estávamos a falar, e isso passa pela formação, de facto, pela formação dos trabalhadores. E é interessante, há empresas, algumas empresas em Portugal já estão bastante avançadas nesta área, por exemplo, as empresas que fazem parte da Mind Alliance, desta aliança para a promoção da saúde mental no trabalho que a Helena estava a falar, as empresas que já estão mais avançadas nesta área têm programas de formação precisamente para o reconhecimento de sintomas, que é fundamental, como estávamos a dizer. É mais difícil de incluir nesta lista. Tu começaste pelo exemplo da depressão, Helena, mas segundo o que eu li no vosso trabalho, a inclusão do burnout até nem suscita muitas dúvidas porque está diretamente ligado à atividade profissional. Na ansiedade e depressão é que torna a situação mais difícil. Sim. Mas em 2019 já tinha sido entregue uma proposta de alteração dessa lista. O que é que aconteceu para ela não seguir caminho? Realmente em 2019, mais concretamente em fevereiro desse ano, foi publicado um decreto-lei para a revisão da lista das doenças profissionais em Portugal e foi definido um prazo de 240 dias para a apresentação de uma proposta concreta por parte da Comissão Nacional de Revisão da Lista das Doenças Profissionais. Como o Expresso noticiou esta semana, essa proposta foi entregue pela Comissão, mas na verdade ainda não produziu efeitos. O gabinete da ministra Ana Mendes Godinho foi questionado sobre isto e o que foi dito é que aguardam que seja publicado o tal livro verde agora em janeiro e também aguardam para ver quais são as propostas que estão lá contidas para então decidir e avançar para medidas mais concretas e eventualmente então incluir a doença mental na lista das doenças profissionais, mas até lá, pronto, não, teremos mesmo de aguardar para ver o que acontece. Sabendo isto e para terminar, Joana, há perspectiva de que seja este o ano em que haverá mudanças na legislação do impacto da saúde mental no trabalho? É difícil de antecipar. O Governo, quando constituiu este grupo de peritos para elaborar o tal livro verde da segurança e da saúde no trabalho, enfim, a ideia, e é o que é expectável, é que as recomendações que constam desse documento, que vai ser entregue em janeiro, venham a traduzir-se em medidas efetivas e em novas políticas públicas nesta área. Mas como sabemos o Governo caiu entretanto, não é? E no meio desta instabilidade política é difícil antecipar se isso de facto vai acontecer ou se este documento acabará por ficar na gaveta, como acabou por acontecer, pelo menos até agora, com a tal proposta de revisão da lista das doenças profissionais, e portanto é difícil para já de perceber se no imediato, ou seja, neste ano que agora vai começar, se haverá mudanças substanciais nesta área ou não. Agora, o que sabemos é que de facto a consciencialização em torno da importância da saúde mental, nomeadamente nas organizações e nos locais de trabalho, é cada vez maior e, portanto, de facto, enfim, é uma questão de tempo até que haja mais medidas nesta área. Vamos esperar então que o documento siga o seu caminho. Muito obrigada às duas. Obrigada a nós. Bom Natal. Bom Natal. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre os anos 1998 e 1999, do final do século passado ao futuro. Os desafios que se colocam com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, a regulamentação que se quer global e os riscos de diabolizar a ciência. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos na terça-feira com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.